E os cristãos passaram a ser perseguidos em Esmirna por causa daquelas calúnias, daquelas difamações. Por isso Jesus chama os judeus aí em Esmirna de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque Satanás, a palavra Satanás, dessa entidade maligna, significa o adversário. E Satanás, além de ser o adversário da igreja, aquele que se opõe a Cristo, se opõe à igreja, um dos atributos ou características de Satanás é ser o acusador. Aí nós vemos Satanás usando homens, usando uma sinagoga, judeus, para se oporem à obra do Senhor, à igreja de Cristo, e fazerem calúnias, acusações contra o povo de Deus, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse perseguida. E algumas calúnias, algumas difamações que aqueles judeus espalhavam segundo relatos da história da igreja. A primeira acusação, percebam como são coisas absurdas. Eles diziam o seguinte, a sinagoga de Satanás ou os judeus contra a igreja. Eles diziam que a igreja era um grupo de canibais. Os cristãos eram um grupo de canibais. Por quê? Porque, segundo esses judeus, os cristãos participavam de uma cerimônia onde se dizia que nessa cerimônia se comia carne e se bebia um sangue, que é a ceia do Senhor. Só que isso de uma maneira simbólica, mas eles espalhavam um boato de que isso era literal, de que na ceia do Senhor a igreja comia carne humana e bebia sangue humano. Eles eram praticantes de antropofagia, aqueles que comem carne de homens. E aquilo começou a arrepiar os cabelos dos cidadãos de Esmirna contra a igreja. Os judeus também alegavam que os cristãos eram imorais porque celebravam uma festa chamada Festa do Amor, que segundo os judeus, aquela era uma festa onde se havia práticas de imoralidade sexual. Mas a festa do amor era a festa agape, a festa fraternal da comunhão da igreja em torno da ceia. Eles acusavam os cristãos de inimigos da família, porque muitas pessoas que se convertiam a Cristo deixavam as práticas pagãs, a idolatria, e isto muitas vezes causava discórdia nas famílias. Eles acusavam os crentes de ateísmo. Vejam só, os cristãos no primeiro século eram acusados de ateísmo, de serem ateus. Por quê? Porque no Império Romano se adorava muitos deuses. Como os cristãos adoravam apenas um Deus, o Deus Trino, eles diziam, não, esses caras são ateus, eles não acreditam nos deuses. Isso causava revolta no Império Romano e em Esmirna. E acusavam os crentes também de deslealdade ao governo romano. Por quê? Porque os crentes negavam se ajoelhar diante de uma estátua de César e adorar o imperador como um Deus. A lealdade dos cristãos, acima de tudo, não era a governo ou a homens políticos, mas era a Jesus Cristo, o Rei da glória. Os cristãos de Esmirna sofriam, então, tribulações por causa da calúnia dos judeus, mas eles se mantinham fiéis a Jesus, mesmo nesses momentos. E nós, quando sofremos injustiças, insultos, por sermos cristãos, temos nos mantido fiéis ao Senhor Jesus Cristo? Uma outra coisa que levava os cristãos às tribulações, ao sofrimento, eram as prisões, ali em Esmirna. Versículo 10, o texto diz, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição de 10 dias. Notem que alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando prisões. Por quê? Por serem fiéis a Cristo, por não negarem a fé. A prisão em Esmirna era nos cemitérios ali da cidade.
As pessoas ali eram acorrentadas, passavam fome, passavam frio, eram acometidas por doenças seríssimas, como por exemplo a lepra. Além disso, outros cristãos passariam por uma tribulação que nós não sabemos o que essa tribulação significa, que Jesus diz aí que seria uma tribulação de 10 dias. Talvez um período intenso, de grande oposição que a igreja passaria. E tudo isso agenciado, mentoreado, liderado pelo diabo, atacando a igreja de Jesus Cristo. E o diabo usa a tentação para levar as pessoas a abandonarem a fé na hora do sofrimento, como muitas vezes as pessoas fazem. Ao mesmo tempo que Cristo está administrando toda essa situação e usando a mesma situação para purificar a sua igreja daqueles que não são cristãos de verdade e revelar aqueles que de fato são dele, que permanecem fiéis na hora da provação. Pois bem, essas são as tribulações, os sofrimentos daquela igreja, mas era uma igreja que permanecia fiel a Jesus. Uma outra coisa que nós vemos sobre essa igreja que está sofrendo, que Jesus diz para essa igreja, é o seguinte: não temam, sejam fiéis até a morte. Eles viviam um cenário que poderia causar um grande temor. A gente, por muito menos, tem medo. Imagina vivendo como cristãos, imagina a gente no lugar desses irmãos lá em Esmirna.